Bom dia, Neuza. Bom dia, Gui. Larissa, Thiago. Bom dia. Sejam bem-vindos, Heloísa. Bem-vindo. Bom dia, Gabriela. Um dia frio aqui no sul, bastante gelado. De fato, hoje, iniciando o nosso inverno, menos de 15 graus. Bom dia, Carol. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia, Patrick. Bom dia, Mari. Prof. Nuaf. Bom dia, Luciano. Fernanda Coelho, bom dia. Kellen, bom dia. Qual vai ser o tema de hoje, Mauro? Já vamos colocar ele aqui com um foguetinho. Hoje o tema é bom, tá, pessoal? Hoje o tema é realmente muito cobrado, tá? E a temática hoje é prisões, tá? A temática hoje é prisões. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa parecida com prisão aqui. Nada. Então vai o foguetinho mesmo que a gente está mais acostumado. Foi. Já vim aqui. Vou fixar o comentário para... Aí. Fixado o comentário. Bom dia para quem eu não vi entrar ali. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos então nessa aula de hoje largar o celular e prestar atenção no macro tema prisões, beleza? Pessoal, esse é aquele tema que a gente não erra se afirmar para vocês que no dia 8 ele estará na prova da OAB, na segunda fase para quem for fazer penal estará na prova da OAB, para quem for fazer concurso para carreiras policiais estará, para quem for fazer concurso para carreiras tribunais provavelmente estará. Fala, Xande. É isso aí, olha aí o Xande, o meu coach da corrida. E hoje já tem que fazer aqueles tiros, né? Deus quiser, 11 horas eu vou ali na pista. Abraço. Pessoal, nós vamos então começar agora, tá? Vamos começar agora o tema prisões. Já fiz aqui meus 2 minutinhos de aquecimento com um pouco mais pesado. Agora eu dou uma afrouxada na intensidade do pedal aqui para poder focar com vocês. Primeiro, nós temos que entender sobre prisões. Só peço, pessoal, para vocês, quem puder nos seguir lá no YouTube, tá? Eu tô subindo todo dia, logo depois das 12 horas eu subo, tá? Esse vídeo aqui apago do feed, é importante que vocês saibam disso. E também subo para quem quer ouvir o áudio lá no podcast que a gente tem agora no Spotify, tá legal? Boa! Mas olha só, vamos lá. Galera, então, dados os recados administrativos, vamos para o nosso conteúdo. Quando se fala em prisões, vocês têm que lembrar o seguinte, pessoal. Tudo bem, Gabriel? Vocês têm que lembrar o seguinte, que prisões, tá? Prisão é o oposto à liberdade. E a liberdade nos é concedida como um direito fundamental esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil, logo no caput do artigo 5º, ao lado da vida, da propriedade, da segurança, está a liberdade. Ora, se a Constituição me dá a liberdade, quem vai ser que vai poder limitar essa liberdade? Por óbvio, a própria Constituição. Então a Constituição dá um direito fundamental à liberdade e ela mesmo limita esta liberdade. Mauro, ela limita dizendo o quê? Ela limita dizendo assim, que ninguém no Brasil será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de alguma autoridade judiciária competente. E ela excepciona os militares, que poderão ser presos por transgressões disciplinares ou por crimes propriamente militar. Beleza? Mas, Mauro, então a Constituição diz que só em flagrante e por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Perfeito. Por conta disso, pessoal, nós temos as seguintes prisões do Brasil. Prisão pena, que é aquela prisão que você está... parabéns, Renato. Que você está cumprindo uma pena fixada em uma sentença com trânsito em julgado, chamada prisão pena, aquela que o cara está puxando cadeia no presídio.
10, 20, 15 anos. Depois eu tenho prisão temporária, prevista na Lei 7960, que nós vamos falar alguma coisa. Depois nós temos a prisão preventiva, prevista no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. E temos a prisão em flagrante, do artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Primeira coisa que vocês têm que entender, atualmente, não, deixa eu ir na regra aqui. Tem 3 situações que eu quero que vocês anotem. Se eu pudesse fazer uma tabela, eu faria essa tabela para a tua prova. O que é relaxamento da prisão, o que é liberdade provisória e o que é revogação da prisão. Presta, eu falei a temporária, Maxwell, só voltar ali. Citei inclusive a Lei 7960 de 89, que é a lei da prisão temporária. Presta atenção que tu vai ver que eu falei as 3 leis, as 3 penas ali, as 3 espécies de prisão, beleza? Mas olha só, vamos lá. Galera, o que é relaxamento? Anota assim. O relaxamento ocorre em qualquer prisão ilegal. Qualquer prisão ilegal, ela é relaxada. Qualquer prisão ilegal deve ser relaxada. A Constituição diz que o juiz relaxará a prisão ilegal. Qual prisão, Mauro? Qualquer uma delas. Em flagrante, temporária, preventiva ou até mesmo a prisão pena. Beleza? Agora, o que é liberdade provisória? Liberdade provisória é aquela situação em que alguém foi preso em flagrante, mas a conversão da prisão em flagrante na preventiva não cabe. Não é possível ou o juiz entende que não é necessária. O que o juiz faz então? Concede a liberdade provisória. Liberdade provisória é aquela situação em que eu tenho uma prisão em flagrante legal, pois se fosse ilegal deveria ter sido relaxada. Logo, é uma prisão em flagrante legal, mas ou o juiz não pode, porque a lei não deixa naquela situação de converter em preventiva, ou o juiz entende que não é o caso de converter em preventiva. Neste caso, será esta prisão objeto de uma concessão da liberdade provisória. E por último, a revogação. Obrigado, Ju. É isso mesmo, Gabriel. E no terceiro caso? O terceiro caso é a revogação. Quando que ocorre a revogação? Assim como a liberdade provisória, a revogação é para uma prisão legal, mas não é mais necessária. Que prisão seria essa? Uma prisão preventiva ou uma prisão temporária que estão de acordo com a lei, mas não são mais necessárias. O melhor exemplo é o seguinte: alguém foi preso preventivamente porque estava coagindo testemunhas a não irem depor. O cara está preso, as testemunhas foram ao juízo e prestaram seus depoimentos. Logo, não há mais motivo pelo qual este cara estar preso, porque as testemunhas já depuseram. Qual é o seu pedido? Pedido de revogação da prisão preventiva legalmente imposta, mas que não é mais necessária, e o fundamento é o artigo 316 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, recapitulando isso aqui que é muito importante. Eu relaxo qualquer prisão ilegal, eu concedo a liberdade provisória em uma prisão em flagrante legal, mas que não é mais necessária, e eu concedo a revogação em uma prisão preventiva ou uma prisão temporária legal, mas que não é mais necessária. Repetindo pela última e importantíssima vez. Relaxo prisões ilegais, concedo liberdade provisória na prisão em flagrante, que não pode ser convertida em preventiva, concedo a revogação na prisão temporária ou preventiva, que não é mais necessária. Lembro que a prisão é ilegal, direto relaxamento. Se a prisão é legal, liberdade provisória para aquela legal em flagrante e revogação para aquela legal, temporária ou preventiva. Ficou claro isso, pessoal? Só vou partir aí se vocês me derem um monte de ok aí dizendo que deu certo, que eu já sei a diferença entre relaxamento, liberdade provisória e revogação, porque isso eu tenho muita
muitos questionamentos sobre isso. Ai, coisa boa, um cafezinho de manhã. E aí? Top, diz o Macedo, a Evelyn diz que sim. A Rosiane diz que sim, beleza. Vamos lembrar de mandar o aviãozinho para aquele colega lá que vai fazer a prova da OAB, para aquele colega lá que vai prestar o concurso público, legal? Vamos lá, vamos falar então sobre prisão em flagrante. Anotado, diz a Gabriela, é isso que eu queria de vocês. Anotado para revisar depois. Porque assim como eu trato, tá? Aqui, ó, na mentoria, melhor forma de fixar, de consolidar o conteúdo presta atenção, revisão. E a revisão vai ser feita como? Tá? A revisão vai ser feita de modo a consolidar o entendimento sempre que for necessário e possível tem que revisar. Beleza. Vamos então, pessoal, falar sobre prisão em flagrante. Eu vou guardar 10 minutinhos a partir de agora para falar sobre cada prisão. A prisão em flagrante, pessoal, se ela terá que ter cuidado, nós teremos que ter cuidado na prisão em flagrante, no aspecto formal e no aspecto material. Mas, Mauro, a prisão em flagrante, ela é uma prisão pré-cautelar? Como regra, não. Por quê? Cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Atualmente, ninguém mais fica preso por um bom tempo porque foi pego em flagrante. O flagrante hoje, ele só serve para uma coisa. Que coisa é essa, Mauro? Fazer cessar a atividade criminosa. Fazer cessar a atividade criminosa. Esta atividade criminosa, tá? Deve, presta atenção agora, na forma do artigo 302, a atividade criminosa que leva alguém à prisão em flagrante deve estar sendo cometida, eu estou dando a facada em alguém, eu estou pegando o objeto e sou surpreendido. Segundo, acabo de praticar, ou seja, eu acabei de matar ou acabei de furtar e sou preso. Ou eu sou perseguido logo após a prática do crime, de maneira ininterrupta, e sou preso. Ou eu sou preso um pouco depois, logo depois do crime, mas com objetos, com armas, instrumentos ou papéis que façam com que eu seja presumidamente o autor daquele crime. Vou dar um exemplo de cada uma dessas situações. Presta atenção, se na tua prova aparecer que alguém foi preso em flagrante, fora dessas 4 situações aqui, este flagrante deve ser relaxado, pois estamos o quê? Nidal de saber que toda prisão em flagrante deve ser, que toda prisão ilegal deve ser relaxada. Mas presta atenção aqui comigo. Caso o cidadão seja preso fora de uma dessas 4 que eu vou revisar com vocês situações, estaremos diante de uma prisão em flagrante materialmente ilegal. Materialmente ilegal. Vamos lá. Primeiro, eu estou matando alguém e sou preso. Eu acabei de matar alguém e sou preso. Terceira situação, eu mato alguém aqui nesta sala e fujo. Isso, Gabriel, e fujo. Tá? E nós temos uma perseguição atrás de mim. Olha, quem saiu, aquele careca lá que saiu, atrás do Nidal. E nós vamos perseguir o Nidal. Detalhe, pessoal, aqui a FGV ama isso. Se esta perseguição ao Nidal for interrompida, ele não pode mais ser preso em flagrante. Esta perseguição tem que ser ininterrupta. Mauro, qual o prazo? Não existe prazo. Aquela situação das 24 horas, aquilo é folclórica. Aquela situação é folclórica, não existe. Mauro, eu posso persegui-lo durante 60 dias? Pode. Lembra do caso do Lázaro, que foi perseguido quase um mês e nós acompanhando na televisão? Se ele fosse preso, infelizmente não foi porque acabou morrendo no confronto com a polícia, mas se o Lázaro tivesse sido preso, mesmo que o crime dele tenha sido
ocorrido há bastante tempo, Lázaro poderia ser preso em flagrante, porque a perseguição foi ininterrupta. Beleza? Beleza. Agora, quarta situação. Nesta quarta situação, ele pratica o crime e ninguém vê. As pessoas percebem a prática do crime depois. E logo depois de perceber a prática do crime, saem procurando alguém, encontram. Imagina o seguinte, o Nidal mata alguém aqui na sala, a gente não sabe quem é, chegamos aqui, tem alguém morto, mas alguém diz, olha, eu vi um baixinho, gordinho, carequinha sair daqui agora. Passamos rádio para a viatura, atenção viaturas, aqui na redondeza do condomínio Providência. Acabou de sair daqui um senhor gordinho, baixinho, careca, com a camisa branca, suspeito de um crime de homicídio. Daqui umas 4 ou 5 quadras, uma viatura andando, vê o Nidal. Tá lá gordinho, baixinho, carequinha, com a roupa ensanguentada e uma faca na cintura. Prende em flagrante, perfeito. Por quê? Porque ele foi preso logo depois da prática de um crime. Logo depois da prática de um crime, com instrumentos, papéis, presumidamente tornando... Tudo bem, Mari? Tornando suspeito daquele crime. Isto é flagrante legal. Então é legal quando eu estou cometendo, quando eu acabei de cometer, quando eu sou perseguido logo após de maneira ininterrupta ou quando eu sou preso logo depois com papéis, instrumentos, armas ou qualquer objeto que levem à presunção de que eu pratiquei esse crime. Beleza? Me ajude a responder a Diona. Beleza? Bom, seguindo aqui, pessoal. Quem é que pode prender em flagrante? O artigo 301 diz que qualquer pessoa pode prender em flagrante. É o chamado flagrante facultativo. Eu posso prender em flagrante, que não sou policial, e os policiais que estão me assistindo devem prender em flagrante. Então, o flagrante do Mauro, que não é polícia, é um flagrante facultativo. O flagrante de quem está aqui comigo e é policial é um flagrante obrigatório. O que vimos aqui sobre flagrante? Questões materiais. Qualquer um pode prender, os policiais devem, e a prisão é legal quando o cara está cometendo, acaba de cometer, é perseguido ou é encontrado. Beleza? Beleza. Artigos 301 e 304. Agora vamos falar dos aspectos formais. Os aspectos que eu vou falar a partir de agora, pessoal, se não forem observados, levam a uma prisão ilegal nos aspectos formais. Primeira questão importante. Quando alguém é preso, esse alguém é conduzido até a delegacia de polícia. Essa condução se faz pelo cara chamado condutor, que é um policial militar na rua que observou aquele crime, tá? Nesse caso, esse policial vai o quê? Conduzir até a delegacia. Chegando lá, o policial deve ser ouvido primeiro, que ele é o condutor, depois as testemunhas, se tiver testemunhas, e só por último o preso. Caso o preso seja ouvido primeiro que essas duas aqui, esses dois atores, as testemunhas e o condutor, esta formalização do flagrante é ilegal e deve ocorrer o relaxamento. Beleza? Mauro, a falta de testemunha impede a lavratura do APF? Não. O artigo 304, no parágrafo 2º, eu acho, diz assim: a falta de testemunha não impede a prisão em flagrante. Então eu, Mauro, valeu, Jaque, eu, Mauro, posso prender alguém aqui na minha casa agora que eu estou sozinho? Posso. Levo até a delegacia na qualidade de condutor. Mas aí tem um detalhe. Chegando na delegacia, eu tenho que arrumar algumas pessoas que vão ser as testemunhas fedatárias ou testemunhas de apresentação, que vão presenciar a apresentação do preso ao delegado. Nossa, não dá para abrir hoje aqui, tá frio demais. Vão presenciar a apresentação do preso ao delegado, beleza? Então, respeito na ordem das oitivas, se não houver o respeito, flagrante ilegal. Se não tem testemunha, pode prender alguém também, beleza? Algumas observações que o delegado deve realizar sob pena da prisão ser ilegal. Primeiro, ele deve comunicar imediatamente ao juiz. Valeu, Lemos. Ele deve comunicar imediatamente ao juiz
ao promotor e à família ou à pessoa indicada. Se ele não informar isso aqui, Mauro, flagrante ilegal. Depois, ele deve, no prazo de 24 horas, expedir a nota de culpa. O que é uma nota de culpa? Nota de culpa é um documento em que consta quem foi o autor do preso, ou autor da prisão, quais foram as testemunhas, se houver testemunhas, e terceiro, qual foi o motivo da prisão. Essa nota de culpa, sob pena de tornar ilegal esse flagrante, tá? Esse flagrante deve ser expedido em 24 horas. Não existe, Ferreira. Dá uma lida no artigo 158 do CPP. Se o crime deixou vestígio, é indispensável a realização do exame de corpo de delito sob pena de nulidade do processo. Foge um pouco do tema, tá, Ferreira? Dá uma segurada aí. Pode me perguntar no direct depois lá, mas se tem vestígio, aplica-se o artigo 158 e o crime deve passar por uma perícia, beleza? Seguindo aqui, o que mais deve o delegado fazer, tá? Ele deve, presta muita atenção, se não tiver advogado no flagrante, o flagrante não precisa ter advogado, mas se eu, Mauro, sou preso, eu digo, delegado, só um pouquinho, aguarda um pouquinho aí, que eu vou chamar o Dr. Gabriel é o meu advogado, ele vai ter que vir aqui. Se o Gabriel chegar num período razoável, o delegado deve esperar o Gabriel. Agora, se ele pergunta, Mauro, tu tem advogado? Eu digo, infelizmente não, doutor, não tenho advogado. O que deve o delegado fazer? Encaminhar os autos, cópia dos autos à Defensoria Pública, tá? Mariana, dá uma lida na súmula número 11, tá? O uso de algema só é permitido hoje no PRF, tá? Perigo de resistência, fuga, tá? Perigo, resistência e fuga. Só nesses 3 casos é possível o uso de algema. Mas foge um pouco do tema também. Mauro, o que mais deve fazer o delegado? O delegado deve enviar os autos do auto de prisão em flagrante, o APF, para o juiz no prazo de 24 horas. Então veja, o delegado deve fazer, sob pena do flagrante ser ilegal, respeitar a ordem das oitivas. Deve o delegado encaminhar cópia do APF à Defensoria Pública se não tiver advogado. Deve expedir em 24 horas a nota de culpa. E deve encaminhar cópia dos autos à autoridade judiciária no prazo de 24 horas, além de comunicar imediatamente o juiz, o Ministério Público e a família do preso ou uma pessoa que o preso indicou. Beleza? Mauro, isso vai... tu tá falando então já acabou a função do delegado. O delegado saiu da história, o delegado deixou o APF foi para o juiz. O que deve o juiz fazer quando ele recebe o auto do APF? Vou falar para vocês agora o que diz o artigo 310 do CPP. Eles quem, Gabriel? Aí tu me ferra, né? Eles quem? O Gabriel pergunta, eles quem? Que pergunta meio... Tá, mas vai, Gabriel, vai na fé aqui, só escuta e anota, cara, porque eu tô falando tudo. Se tu tá com dúvida, tu volta, tá? Sim, Matheus, se eu... Uso de algema ilegal, eu só quero que vocês leiam, Matheus. Eu pedi para ler a súmula vinculante número 11. Lá diz que será nulo o ato em que a algema for utilizada de maneira contrária a perigo, resistência e fuga. Logo, se há nulidade, há uma ilegalidade e há um relaxamento da prisão. Beleza? Então, essa é a função do delegado. Agora, vai para o juiz. O que o juiz faz? Ele aplica o artigo 310. O que diz o 310? Diz assim, presta atenção, que o juiz, ao receber os autos da prisão em flagrante, deverá designar, nas próximas 24 horas, uma audiência de custódia. Nesta audiência de custódia... Então deixa, Juninho, deixa que eu comento as perguntas, tá, Gabriel? Porque senão aí me pega, tá? Olha só, nesta audiência de custódia, o juiz vai decidir uma dessas 3 hipóteses de aplicação. Primeiro, se ele perceber uma ilegalidade, o que ele faz? Artigo 310, inciso 1º, relaxa a prisão, já falamos. Segundo, se a prisão for legal,
mas não for possível a sua conversão em preventiva, ele concede a liberdade provisória. Já falamos isso, você já tem isso anotado. Terceira situação, se o flagrante é legal e é possível e o juiz entende que não é caso de uso de tornozeleira, de aplicação de alguma medida restritiva, que não seja da liberdade, alguma medida do 319, por exemplo, o que faz o juiz? Converte o flagrante em prisão preventiva. Então o juiz vai relaxar se o flagrante é ilegal, conceder a liberdade provisória se ele não puder prender ou entender que não é possível a prisão preventiva, e vai converter em prisão preventiva quando? Quando estiver presentes as situações que a autorizam do artigo 311, que a gente vai ver daqui 5 minutinhos, tá? E, presta atenção aqui, e não for suficiente o uso de uma tornozeleira, por exemplo. Então, se for suficiente uma medida cautelar diversa da prisão, o uso de uma tornozeleira, deve o uso de tornozeleira ser prioritário. Beleza? Mas não deve, olha aqui, revisão turbo agora, hein, pessoal, 8h30. Não deve, tá? Ser preso se for suficiente uma tornozeleira, beleza? Prisão preventiva, ela não tem prazo, tá, pessoal? Tá, vamos, eu acho que de flagrante eu encerrei. Vamos começar a preventiva, então. Tranquilo? Sobre prisão em flagrante, e se não tiver disponível, não vai cair na prova, Mariana, isso aí não vai cair, eu não vou falar, tá? Nós estamos aqui falando sobre algo que pode cair na tua prova. Não vai lá a FGV dizer que não está disponível a tornozeleira, porque nós temos 288 jurisprudências sobre isso, tá? Tô no cardio junto, boa, Mu, é isso aí, o objetivo disso aqui sempre foi a saúde de vocês e o conteúdo. Vamos lá. Partindo agora para a segunda prisão, a prisão preventiva. Quando é que é possível a prisão preventiva? Tanto na fase do processo, quanto na fase do inquérito. A prisão temporária, que nós vamos falar daqui uns 8 minutos, ela só é possível na fase do inquérito policial. A prisão preventiva cabe na fase do inquérito e cabe na fase do processo. E o que eu quero que vocês fiquem nidal de saber, é que a prisão preventiva, assim como a temporária também, não pode ser decretada de ofício, mesmo que seja casos da Lei Maria da Penha, não pode. A prisão preventiva e a prisão temporária só podem ser decretadas quando houver um pedido do delegado mediante uma representação ou do promotor, do assistente de acusação, do querelante no processo. De ofício, jamais, parabéns, doutora Fran, jamais poderá ser decretada de ofício. Só com pedido do promotor, do assistente de acusação, do querelante na ação penal privada ou do delegado. Beleza? Essa é a informação muito relevante para esse momento, tá? Não é possível a prisão preventiva de ofício. Não, olha, doutora Giovana, a regrinha da condicionada e da incondicionada é a Lei Maria da Penha, súmula 542. Eu não vou explicar, você vai ler a súmula 542 e você vai entender, tá? Foi por isso que o post foi colocado lá. Súmula 542. Se eu bater na minha mulher e causar nela uma lesão corporal leve, o promotor me processa. Agora, se eu bater aqui no Rogério, que tá ali, e causar nele uma lesão corporal leve, o Rogério tem que representar. Falei na aula de ontem, dá uma olhadinha. Relaxamento de ofício, claro, né, Vitor? Não é nem de ofício, a Constituição obriga, o juiz relaxará. A Constituição já mandou, não é nem de ofício, mas ele vai, sem pedido nenhum, relaxar sim. Isso, Giovana. Beleza, tu lê essa súmula, tu vai entender, não é necessária explicação aqui porque foge do tempo. Vamos lá. Prisão preventiva, então. Primeiro, não cabe de ofício. Mauro, quando que é possível? Quando que é possível, tá? Você poderia repetir as hipóteses de ser decretado? Eu nem falei ainda, Isa. Eu vou falar agora, tá? Eu nem falei ainda as hipóteses que a prisão preventiva pode ocorrer, tá? O que eu quero sobre prisão preventiva é que ela não cabe de ofício e ela cabe no inquérito e na ação penal. E quando, Isa, que ela é possível? Vamos falar agora. Ela é possível quando
eu tenho autoria e materialidade do crime nas seguintes hipóteses: para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para assegurar a futura aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Vou dar exemplos desses 4 meios aqui, essas 4 hipóteses que estão previstas lá no artigo 312. Primeiro, nós devemos lembrar que a prisão preventiva é quando houver perigo trazido pela liberdade do indivíduo. Eu corro o Estado, a sociedade corre um perigo porque o cara tá solto. Então vamos prender esse cara. Mas quando que isso é possível? É possível para a garantia da ordem pública. Ele está cometendo muitos crimes. Vamos prendê-lo. Garantia da ordem econômica. Ele está praticando vários crimes contra a ordem econômica. Vamos prendê-lo. Conveniência da instrução criminal. É conveniente para uma boa instrução criminal que ele fique preso, por quê? Porque ele está destruindo provas. Ele está coagindo testemunhas. Ele está comprando testemunhas. Nós temos que prender esse cara. Então prenda preventivamente. Também é possível quando for... quando estivermos diante de uma situação que ele pode fugir. Ele vai fugir quando? Ele, por exemplo, está com seu passaporte em dia e comprou passagens para Portugal, país cujo ele é português nato e não tem extradição. Para assegurar a futura aplicação da lei penal, nós vamos prendê-lo. Beleza? Estas são as situações do artigo 312 que admitem a prisão. Também é possível essa prisão, pessoal, quando ele recebeu uma medida cautelar diversa da prisão, por exemplo, não chegue perto de tal pessoa, não saia da casa de noite, use tornozeleira eletrônica, e ele acabou não cumprindo esta determinação judicial. Nesse caso, o que vai acontecer? É possível prendê-lo preventivamente. Então, garantia da ordem pública, ordem econômica, assegurar a futura aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, e quando ele não cumpre as medidas cautelares diversas da prisão, nós vamos prendê-lo. Mauro, existe um prazo para a prisão preventiva? Não. Existe um prazo de revisão da prisão preventiva. Anota isso. O juiz deve, a cada 90 dias, revisar se aquela prisão continua sendo necessária. Esta revisão da prisão preventiva, pessoal, ou melhor, a não revisão da prisão preventiva, leva a uma ilegalidade. Mas ela não é automática. Não significa que no 90º dia o juiz não analisou. No 91º dia o advogado... Relaxamento da prisão, excelência, porque ela é ilegal, porque vossa excelência não analisou ontem. O tribunal falou que não é assim. Funciona da seguinte forma. Chegou no 90º dia. O juiz não analisou, o advogado pede que ela seja revisada. Se o juiz revisar, não há ilegalidade nenhuma. Agora, se houve o pedido do advogado para a revisão da preventiva, e ele, juiz, não a revisou, aí sim, ela é ilegal e nós estamos nidal de saber que prisão ilegal deve ser relaxada. Beleza? Prisão ilegal deve ser relaxada. Show de bola. Agora, olha só. Seguindo aqui, pessoal. Esta prisão preventiva, ela tem que ser contemporânea. Caiu recentemente na OAB. Princípio da contemporaneidade. Eu não posso prender alguém preventivamente por um crime que ele praticou lá em 1980. O crime deve ter sido praticado agora. Princípio da contemporaneidade. E também o artigo 315 traz uma série de fundamentos, que eu quero que vocês deem uma lida depois, que são fundamentos que o juiz não pode usar para preventivo. O juiz não pode usar, por exemplo, uma expressão genérica. Determina a prisão preventiva do Mauro para manutenção da paz pública. Pô, não pode, tá? Ele tem que fundamentar na concretude do caso que eu pratiquei, por exemplo. Tranquilo? Prisão preventiva, então, tá fechado.
Prisão temporária, Mauro, cuidado, cuidado. Juiz não tem dia para nada, Oliveira. Juiz nunca tem dias para nada, tá? O prazo do juiz é impróprio. Se o juiz alegar que tem muitas, por exemplo, o juiz diz assim: o Oliveira pediu a revisão, só que eu tenho 389 revisões que eu estou fazendo. Eu vou demorar uns 10 dias para analisar a do Oliveira e está perfeitamente válido, tá? Claro, o juiz não pode literalmente cagar para ti e ficar lá 2 meses sem analisar, sem dar entrada no teu pedido de revisão da prisão, beleza? Mas não tem um prazo, a lei não dá prazo para o juiz. Sobre prisão temporária, primeira informação relevante para vocês. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. Se na tua prova vier uma prisão temporária durante o processo penal, durante a ação penal, esta prisão é ilegal e nós estamos nidal de saber que prisão ilegal é relaxada. Primeira informação, então, prisão temporária só cabe na fase do inquérito. Segunda, prisão temporária jamais pode ser decretado pelo juiz de ofício, deve ser requerida pelo promotor, pelo delegado. Terceira situação, quando que cabe a prisão temporária? Segundo o artigo 1º, inciso 1º e 2º da Lei 7960 de 89, cabe. Inciso 1º, quando for imprescindível para as investigações. Inciso 2º, quando o cara não tem endereço correto ou se nega a fornecer elementos de quem é ele. Nesses 2 casos, e somente nesses 2 casos, é possível a decretação da prisão. Mas um detalhe mais importante agora. Esta prisão temporária não cabe para qualquer crime. Mauro, a prisão preventiva cabe para qualquer crime? Não cabe. O artigo 313 traz as causas de admissibilidade da preventiva, que nós falamos há pouco. A preventiva, por exemplo, só cabe para crimes cuja pena seja superior a 4 anos, e dolosos ainda. Já a prisão temporária também não cabe para qualquer crime. Ela só cabe para os crimes previstos no rol taxativo, no rol fechado, no rol números cláusulos, que está no inciso 3º. Lá tem muitos crimes graves. Homicídio qualificado, estupro, roubo, extorsão, isso tudo cabe à prisão temporária. Tem um crime lá que não tem violência que me assusta. A possibilidade da temporária. Qual é, Mauro? O crime contra o sistema financeiro, tá? Crimes contra o sistema financeiro admite a temporária. Mas, presta atenção. Obrigado, Gabriel. Mas, tá? Os crimes são violentos, mas este crime contra o sistema financeiro admite. Então, só cabe temporária no inquérito e nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º. Só nesses crimes. Se vier na tua prova que o juiz decretou uma prisão temporária num crime de furto, essa prisão temporária ela é ilegal e estamos nidal de saber que deve ser relaxada. Bom, qual é o prazo da prisão temporária? Depende. O prazo da temporária para crimes não hediondos, 5 dias, prorrogável por mais 5 em casos excepcionais, de excepcional gravidade. Para os crimes hediondos, daquele rol taxativo também do artigo 1º e parágrafo único da Lei 8.072, o prazo da temporária é de 30 mais 30 dias. O preso temporário deve ficar separado e também ser conduzido separadamente dos demais presos. Está na lei. O pacote anticrimes e a lei de abuso de autoridade alteraram um pouquinho a lei 7960. Hoje, pessoal, quando o juiz manda prender alguém temporariamente, no mesmo mandado, ele deve dizer o dia da soltura. E um detalhe importante, o dia do cumprimento da prisão temporária entra no cômputo dos 5 ou dos 30 dias. Funciona assim, se alguém for preso temporariamente por um crime não hediondo hoje, às 23 horas e 50 minutos,
aqueles 10 minutinhos para virar o dia já conta como o primeiro dia. Então esses 10 minutos é um dia. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Até a meia-noite do 5º dia, ele tem que ir para a rua. É necessário o acesso a algum alvará de soltura para efetivar essa liberação? Não. A lei diz que no final do prazo constante no mandado de prisão, se não chegou ao delegado, ao diretor do presídio, algum outro ofício falando da prorrogação da prisão, automaticamente deve ser o cara liberado. Beleza? 40 minutos, data fixa e horário computado para não hediondos. Não, é para tudo, Gabriel, não confunda. Tanto para os 5 como para os 30 dias, tá? Tanto para os 5 como para os 30 dias. Pode repetir como é possível a prisão temporária? Não é como, é quando, né? Leia depois para mim, focada na posse, o artigo 1º da Lei 7960 de 89. O inciso 1º diz assim: quando for imprescindível para as investigações. O inciso 2º diz: nos casos em que ele não tenha residência fixa ou se negue de dizer quem ele é. E os crimes, somente aqueles crimes do rol taxativo da Lei 7960, inciso 3º. Qual o prazo? 5 mais 5, 30 mais 30. O dia da prisão conta, tanto para o prazo de 5 como para o prazo de 30. O juiz não pode decretá-la de ofício, tá? E no mandado de prisão tem que constar o momento de liberação. E o preso deve ser conduzido separadamente, beleza? Rol taxativo do artigo 300, do artigo 3º. Beleza, pessoal? Olha aí, ó, 40 minutos e encerramos prisões. Para a OAB é isso aqui. 40 minutos aqui, 20 minutos no YouTube ou 30 minutinhos andando de carro aí depois no Spotify, você mata prisões. E, convenhamos, é um tema que vai estar na tua prova. Quando eu for fazer a correção lá no Papo CEISC do dia 9 às 18 horas depois da prova, eu vou te dizer, lembra que eu falei no pedal em movimento? Isso cai, beleza? Obrigado, Rubens, obrigado. E se o crime for hediondo, o prazo da prisão são de quantos dias? Pelo amor de Deus, Borges, 30 dias, 5 mais 5 não hediondos, 30 mais 30 hediondos. Eu acho que eu falei bastante isso, Borges, desculpa, mas eu acho que eu falei bastante. Qual é o podcast? É só procurar lá, Penal em Movimento, o nome do nosso projeto. Obrigado, grato, obrigado, prof. Valeu, professora, demais. Obrigado, Amanda. Beijo no coração de vocês, um ótimo dia de estudo. E daqui a 15 minutinhos tem o quê? Olha aqui, ó. Revisão turbo com os melhores professores do Brasil, tá? Lá no canal do YouTube do CEISC. Beijo grande. Tchau, tchau.